O leproso teve a coragem, a ousadia de quebrar a lei. No lugar de ficar longe de todos, gritando impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dele, ele se aproxima de Jesus. E num gesto carregado de confiança, se ajoelha diante dele e diz: se tu quiseres, tu podes me purificar. Movido por compaixão, diz a nossa leitura hoje. Mas eu lembro que tem um outro manuscrito antigo, importante, que diz movido pela ira. E os meus professores de crítica textual me ensinaram que quanto mais um texto é difícil, tanto mais provavelmente é próximo dos originais. E é muito mais difícil explicar a ira de Jesus do que a compaixão de Jesus. Por isso que eu prefiro essa tradução. Movido pela ira. Também porque em vários outros textos do Evangelho de Marcos veremos Jesus com esta reação de ira, de raiva. Por quê? Porque tem uma lei, tem um templo que em cima da doença, em cima da exclusão, provoca o afastamento, provoca o empobrecimento, provoca a exploração do enfermo. E Jesus diz: quero. É um gesto claríssimo. Quero, fique purificado. Estendeu a mão e o tocou. Estendeu a mão é um verbo tão comum no Primeiro Testamento. Toda vez que Javé salva o seu povo, fala da mão forte, do braço estendido em socorro do seu povo. E tocou. Ele também tem coragem de quebrar a lei. Ele não só liberta o leproso, ele toca o leproso. E chamou a atenção severamente. Nossas traduções colocam a advertir, não, o verbo é mesmo de quem chama a atenção severamente, dizendo a ele: cuidado, não fala para ninguém. Jesus não quer ser confundido com um milagreiro simplesmente. Imediatamente vai ao sacerdote e oferece o que Moisés exige em testemunho para ele. Como assim, testemunho para ele? Se a gente for ler o capítulo 14 do Levítico, e sugiro a leitura porque é muito interessante, a gente vai ver que se trata de um rito complicadíssimo, longuíssimo, demorava mais de 14 dias, caríssimo, ao ponto que alguém se pergunta como é que um leproso que era obrigado a viver nos lugares desertos, longe de todos, podia ter um patrimônio suficiente para pagar aquele sacrifício que era caríssimo mesmo. Podem lá olhar com atenção. E quem devia testemunhar que o leproso já não era leproso era o sacerdote. Ele saía do acampamento, ele chegava ao leproso com um conjunto de ritos, de mandingas, de celebrações, purifica para cá, água para lá, pássaro vivo do outro lado, sangue do outro lado, uma coisa complicada, sangue nas orelhas. Era o sacerdote que devia testemunhar que o homem já não era mais leproso e por isso podia levar o seu sacrifício ao altar. Jesus diz: vai tu diretamente. Vai ao altar, oferece aquilo que qualquer pobre oferece por qualquer purificação. Podem ser 2 pombinhas. Podem ser. Podem ser 4 litros de farina. Aquilo que o pobre pode dar. Testemunha para ele, tu vais ser testemunho para eles.
do que a lei de fato quer. O leproso saiu de lá e começou a anunciar tudo e a difundir a palavra. Estou traduzindo literalmente, são dois verbos carregados do Evangelho: anunciar tudo e difundir a palavra. De modo que Jesus não podia mais entrar publicamente nas cidades e devia ficar nos lugares desertos. Ele vai ter que ficar no lugar do leproso. Jesus, na sua ira, devolve o leproso ao centro do povo, até o altar, e ele é obrigado a ficar no lugar do leproso, porque tocou o leproso. Porque pode ter sido contagiado por isso. A lei prescreve um tempo de quarentena. São palavras que estamos ouvindo muito nesses tempos de pandemia. Jesus tem que ficar longe, afastado de todos, até que fique comprovado que ele não foi contagiado. E todo mundo vinha até ele. Muito bonito esse movimento do povo que faz aquilo que começou a fazer o leproso, que não se importou com lei nenhuma e se aproximou de Jesus. O povo todo não se importa com lei nenhuma e se aproxima de Jesus. É um novo povo que vai nascer ao redor do reino de Deus, desta boa notícia, desta palavra difundida. No fim do primeiro capítulo, Marcos nos conduziu. Mostrou o reino de Deus acontecendo na beira do mar da Galileia, depois na sinagoga de Cafarnaum, depois na casa de Simão, depois na porta da cidade, depois no lugar deserto a orar, depois difundindo em toda a região da Galileia e agora, finalmente, fora de tudo, na extrema periferia, no lugar do leproso que ele tocou e curou. Lá está o reino de Deus.